Vamos lá, meu povo, voltando aqui. Agora a gente vai falar sobre um dos pontos aí mais importantes desse período aí do segundo reinado. É importante por quê? Porque ele que vai determinar aí o fim do segundo reinado, né? Ao longo da aula a gente vai ver que isso aqui vai influenciar demais a questão do apoio a Dom Pedro II. Mas agora vocês têm que lembrar um seguinte: a proclamação da independência no Brasil, ela foi encabeçada por Dom Pedro I com apoio de fazendeiros escravistas, né? Então, o Império Brasileiro sempre dependeu muito do apoio desses fazendeiros escravistas. E aí, com o tempo, a questão da escravidão, ela vai cada vez mais ruir aqui no Brasil, graças a Deus. E aí, o que vai acontecer? Se o imperador perde a sua principal base de apoio, é muito mais fácil dele cair. Ok? Então vamos lá, vamos começar a ver aí alguns aspectos da crise do escravismo aqui no Brasil. Ok? Para começar, primeiro ponto, a Inglaterra sempre foi contra aí a questão do escravismo. Por quê? Porque ela queria que tivesse mais pessoas com salário. Quanto mais pessoas recebendo salário, mais mercado consumidor para os produtos ingleses. Então houve sempre aqui uma oposição inglesa à escravidão no Brasil e não só no mundo, não só no Brasil, mas também no mundo, né? E isso vai se concretizar com a lei Bill Aberdeen, a Bill Aberdeen Acts, né? A lei de Bill Aberdeen. E o que é que determinava essa lei de Bill Aberdeen? Ela determinava que se a Inglaterra encontrasse um navio negreiro no oceano, ela teria o direito de prender este navio. Ok, pessoal? Então, Bruno, mas o navio não era inglês, o navio era chinês, estava cheio de escravos. Se a Inglaterra ver, ela vai prender. Era como se a Inglaterra se tornasse a guardiã dos oceanos. Tipo assim, ó, pegou navio, independente da nação que seja, com escravos, nós vamos prender, que está proibido o tráfico internacional de escravos. Pegar um navio negreiro. Então, a Inglaterra ela se propôs a isso, a sair pelo mundo perseguindo navios negreiros. E essa lei era uma lei oficial da Inglaterra, era a Bill Aberdeen, ok? Isso em 45. Quando foi em 50, aí o Brasil oficializou o fim do tráfico negreiro, ok? Então o Brasil, ó, não vamos mais permitir que brasileiros comprem escravos, né? E também não vamos permitir aí que fique acontecendo o tráfico negreiro interno aqui, né? O interprovincial. É o que vai acontecer, porque já que não podia mais ter escravos de fora, os fazendeiros vão ficar só comprando escravos dos próprios fazendeiros aqui do Brasil, mas isso aqui o governo também vai findar proibindo, ok? Então a Lei Eusébio de Queiroz ela determinava o fim do tráfico de escravos. Então, o Brasil não pode mais trazer navios negreiros da África, ok? Não pode mais comprar escravos. O Brasil não pode mais, ok? Como ficou muito mais difícil agora ter escravos, comprar escravo, o valor deles vai lá para as alturas. Então houve um aumento do valor do escravo no Brasil aí depois da lei Eusébio de Queiroz, que ficou muito mais difícil conseguir a mão de obra escrava para as suas fazendas. Então vai ter um tráfico interprovincial aí, às escondidas, muito grande, né? Um exemplo disso, pessoal, aqui só falando aqui pertinho de nós, Mossoró foi uma das primeiras cidades a abolir os escravos no Brasil. Não sei se vocês sabem disso, mas Mossoró foi uma das primeiras cidades. E era porque Mossoró ela sempre foi uma cidade voltada muito para o comércio. Voltada muito para o comércio. E lá tinha poucas fazendas e os negros que tinham trabalhavam nas mercearias. Então, existiam muitos escravos africanos em Mossoró que estavam no ócio. O que vai acontecer? Os fazendeiros moçoroenses, os poucos que tinham, não estavam tendo lucro com suas fazendas, iam investir no comércio. O que fizeram? Vendiam esses escravos para outras fazendas do Sudeste, onde ainda tinha essa demanda maior por escravos, ou simplesmente
libertavam eles, alforriavam ele. Então Mossoró foi uma das primeiras cidades aí a libertar os seus escravos. Dizem que foi antes mesmo da Lei Áurea, né? Praticamente já não tinha mais escravos em Mossoró, porque as fazendas lá eram muito fracas, né? Não era o que dava sustento a aqueles homens. Então eles ou iam trabalhar no comércio ou ganhavam liberdade, iam cuidar de gado, mas como homens livres recebendo o seu salário, ok? Mas algumas regiões tinha sim a demanda ainda muito grande por escrava, mão de obra escrava, e aí eles estavam comprando de regiões onde estavam precisando menos, ok? Nesse gráfico aqui a gente tem a noção do tráfego interprovincial, né? No Nordeste, só caindo, vai sempre diminuir mais até chegar no ano da inscrição da Lei Áurea, 1888, né? E no Sudeste ele vai dar um upzinho aí, né? Aumentar o tráfego interprovincial no Sudeste e diminuir no Nordeste, ok? Observe aqui, pessoal, que o número de escravos importados pelo Brasil, né, também vai reduzir bastante. Observe aqui, ó, antes da lei Eusébio de Queiroz. A lei Eusébio de Queiroz foi assinada aqui, ó, nesse ponto aqui. Então, antes da lei Eusébio de Queiroz era a quantidade de escravos que eram enviados aqui para o Brasil. Depois da lei Eusébio de Queiroz, despenca, porque aí, a partir desse momento, vai ser proibido traficar escravos aqui no Brasil. Bruno, mas ainda vai existir? Vai, porque sempre tem, né? Pessoas que davam um jeito de trazer esses seres humanos para viverem aqui como escravos, né? Que era uma situação, a gente não consegue nem imaginar o que essas pessoas passaram, né? A gente tem uma leve noção porque vê alguns filmes, mas é muito, muito, muito complicado mesmo. Então, a partir da Lei Eusébio de Queiroz é que o escravismo no Brasil começa a entrar em crise, viu? Então, o primeiro passo aí para se derrubar a escravidão no Brasil é a Lei Eusébio de Queiroz. O escravismo só vai acabar no Brasil em 1888, mas antes disso vai ter alguns passos antes de dar o passo final, vamos ter alguns passinhos antes, ok? Então, a abolição da escravidão no Brasil, preste atenção, a abolição da escravidão no Brasil foi um processo lento e gradual, ok? Não esqueçam disso, foi um processo lento. Não foi da noite para o dia que decidiram acabar a escravidão no Brasil. Foi um processo, uma lei aqui, outra lei ali, vai diminuindo aos poucos até chegar à Lei Áurea em 1888. Ó, vamos lá. Vamos falar mais sobre as outras leis aí que vão ajudar a compor esse processo que vai derrubar a escravidão no Brasil. Temos aí o movimento abolicionista, né? Pessoas que defendiam a abolição dos escravos eram formadas por quem? Quem eram esses abolicionistas no Brasil? Intelectuais. Aqui nós temos advogados, médicos, camadas médias urbanas, pessoas que não dependiam tanto das fazendas, que tinham seu emprego nas cidades, né? E alguns setores do exército. Alguns setores do exército brasileiro também eram contra a escravidão, ok? A escravidão vai ser mantida no Brasil através de algumas leis aí inócuas, ou seja, leis só para, digamos assim, só para dizer que tem, né? Paliativos, leis paliativas, leis que não vão fazer muito efeito não, mas vai servir para ajudar de alguma maneira. Primeira dessas leis aí, pessoal, vai vir em 1871, é a lei do ventre livre, a famosa lei do ventre livre. Quem nunca estudou isso aqui, hein? Famosa lei do ventre livre, que determinava que todos os filhos de escravos, a partir da data da inscrição daquela lei, nasceriam livres. Depois disso, nós vamos ter a lei dos sexagenários, lei que determinava que o escravo, ao atingir 60 anos, ele se tornaria livre. Essa daqui já vai vir em 1885, pertinho da Lei Áurea já. Ela também é chamada de Lei Saraiva-Cotegipe. Saraiva-Cotegipe porque Saraiva era o nome de um deputado, Cotegipe era o nome de outro deputado, que fizeram com que essa lei, que passou mais de um ano sendo debatida, ela tivesse um consenso. Porque qual era o problema aqui, pessoal?
O grande problema era a questão da indenização dos fazendeiros. Sempre. A lei do ventre livre quase não foi aprovada, a lei do sexagenário quase não foi aprovada, porque sempre tinha um empecilho. Qual era o diabo do empecilho? Os fazendeiros que iriam perder esses escravos queriam ser indenizados. E os abolicionistas diziam, não, vocês vão ter que libertar eles sem receber um centavo por isso. Aí como não chegava a um consenso, aí essas discussões duravam muito tempo. Tanto que a lei do sexagenário durou quase um ano. Ok? É muito complicado. Olha aqui, na votação da lei do ventre livre, né, no parlamento aí de 1871. No Sudeste, apenas 12 votaram a favor da lei e 30 foram contra. Aí quando você chega no Nordeste, que não estava mais prezando tanto de escravos, crise do açúcar e tudo mais, chega no Sudeste, no Nordeste, 39 foram a favor da lei do ventre livre e apenas 6 fazendeirinhos nojentos foram contra. Então existe uma abordagem diferente aqui do Sudeste para o Nordeste. O Nordeste já não era mais aquele centro econômico do Brasil, porque agora era quem? O Sudeste, por causa do café. Então ainda existia essa demanda pela mão de obra escrava, por isso que eles eram contra qualquer forma, perdão, qualquer forma de abolir esses escravos. Ok, pessoal? Vamos ver aqui mais detalhadamente algumas das contradições aí que existia a respeito da lei do ventre livre e do sexagenário. Olha aqui comigo. A lei do ventre livre declarava livre os filhos de mulher escrava nascida no Brasil a partir da data da aprovação da lei. Isso aqui a gente sabe, né? Mas olha só aqui. Esse instrumento significava na prática a abolição gradual da escravidão, pois a geração seguinte, nascida no país, seria completamente livre. Beleza. Até aí tá linda a lei. Só que, no entanto, não amenizou as críticas dos abolicionistas, que demandavam nada menos que a extinção imediata e completa da escravidão. Os abolicionistas queriam que a escravidão acabasse de vez e não ficasse sabotando essas leizinhas que tiravam por partes a escravidão. Aí vem o além disso. Além disso, a lei determinava que as crianças permanecessem em poder de seus senhores, dos senhores das suas mães. Olha só. A criança nasceria livre. Preste atenção. A criança nasceria livre. Mas ela era obrigada a permanecer no poder dos senhores de suas mães, ou seja, o dono da mãe dele, ele ia ter que ser ainda o dono da mãe, que eram obrigados a criá-los até os 8 anos de idade. Após isso, os senhores poderiam entregar a criança ao governo com direito a uma indenização, ou colocar aquela criança para trabalhar até os 21 anos para servir de indenização. Olha só isso aqui, meu povo. A criança nasceria livre, mas era obrigada a ficar até os 8 anos na fazenda junto com a mãe. Quando completava 8 anos, o senhor dele, o dono da mãe dele, entregava ele ao governo ou dizia, ó, meu filho, se o governo não me pagar a indenização por você, você vai ter que trabalhar até os 21 anos aqui para pagar a indenização por eu ter lhe perdido como escravo. Vocês entenderam isso, meu povo? Então, era um negócio meio que, né? Enfim, complicado. Nascia livre no papel, mas muitas vezes trabalhavam até os 21 anos como escravo, um trabalho pesado. Então era uma situação muito complicada mesmo. Sobre a lei do sexagenário, a gente tem também algumas coisas. Não é, completou 60 anos, está livre. Para começar, pessoal, um escravo chegar até os 60 anos era algo muito complicado aqui no Brasil. Muito complicado. A média de vida do escravo brasileiro era de 40 anos. O que chegava a 60 anos, era um milagre. Era um milagre e se chegasse, ele já chegava muito debilitado. Chegaria muito debilitado. Então, esse foi um dos passos para a liberdade do trabalho escravo no Brasil. Entretanto, é considerado por muitos uma lei retrógrada, que surtiu pouco efeito, visto que os escravos viviam em condições precárias
e a média de vida era aproximadamente de 40 anos. Além disso, segundo a lei, o escravo alforriado, ou seja, o escravo liberto, deveria conceder mais 3 anos de trabalho gratuito ou até completar 65 anos ao patrão como forma de indenização. Meu Deus do céu. Completou os 60 anos, você teve um milagre, você conseguiu chegar aos 60 anos. Aí, em vez de ser liberto, não. Olha, você vai ter que trabalhar aqui mais 3 anos ou mais 5 para pagar a indenização ao seu antigo dono, porque ele não vai ficar no prejuízo. Ele lhe comprou, ele não quer ficar no prejuízo. Então, o pobre do escravo, ele tinha que ficar trabalhando mais arruma de ano para pagar a indenização, né, já que ele agora era livre. Então, muitos alunos olham para a lei, completou 60 anos, está livre. Não era assim, meu povo, não era assim, ok? Outro ponto importante é observar que a lei do sexagenário beneficiava em maior parte os fazendeiros, uma vez que os negros com mais de 60 anos já não aguentariam mais realizar trabalhos pesados. Isso é verdade, 60 anos, a vida toda trabalhando no sol quente, no pesado, como é que ia aguentar fazer trabalhos pesados? Muitos deles nem queriam mais a liberdade, ficavam lá na fazenda fazendo o que já estavam fazendo, não aceitavam ser mais libertos, né? Então era uma situação muito complicada. Enfim, pessoal, até a nossa próxima parte.